Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Chelsea e sobre Maurício Pochettino. Enfim, foi confirmado. Só esperar a temporada acabar para anunciar Maurício Pochettino como novo técnico. E aí fica o vídeo. O que esperar, né? Esse é o assunto deste vídeo para falar das expectativas que eu tenho, o que esperar do Chelsea na próxima temporada. Vai jogar melhor? Eu acredito que sim. Acho que tem tudo para jogar melhor. Vem jogadores de qualidade. Ainda tem uma janela de transferências pela frente. Vamos ver. O Chelsea promete algumas negociações interessantes, mesmo numa situação que não se espera de um clube do Big Six inglês, né? De qualquer jeito, né? Acho que o trabalho do Pochettino é quase que impossível ser pior do que foi o do Lampard, né? E também o do Graham Potter, porque eles lidaram com uma situação que é muito difícil, de um elenco extremamente inchado. O Chelsea tem mais de 30 jogadores no elenco, jogadores que foram contratados recentemente e deixaram assim a desejar em relação às expectativas que criaram, né? Aí teve as novas contratações, não venderam basicamente ninguém. E aí que eu acho que vai ser a primeira etapa desse processo de reconstrução do Chelsea. Vendas. O Chelsea deve vender muitos e muitos jogadores. No meio-campo deve sair Conor Gallagher, que tem mercado. A gente também tem Kovacic, Loftus-Cheek. E aí uma coisa que eu acho que as pessoas que torcem pro Chelsea devem ficar tranquilas. Não acho que o Chelsea vai ter dificuldade de vender jogadores. Inclusive, alguns são disputados. E para garantir essas transferências, eles vão fazer isso rápido, entende? Já estão o Milan querendo garantir a transferência do Loftus-Cheek. A gente está vendo, por exemplo, movimentação do Manchester City, do Bayern de Munique para contratar Mateo Kovacic. Então, tem muita gente disputando jogadores, principalmente um deles que poderia até ficar, mas pelo visto ele quer sair, que é Mason Mount. Talvez a chegada de Christopher Nkunku, que é a grande contratação possivelmente para a próxima temporada, né? Deixou ele desmotivado, porque é um jogador que vem inclusive para a posição dele, que é a de meio atacante, do 10 da equipe. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Mas o Chelsea consegue, vendendo todos esses jogadores, mais de 200 milhões de euros, né? O que permite o Chelsea contratar jogadores muito caros, mesmo fora de competições continentais. E vale lembrar, o Chelsea, mesmo com todo o investimento que fez nessa última temporada, a balança comercial do Chelsea entre chegadas e vendas ainda está mais equilibrada que outros clubes do Big Six da Inglaterra. Então, isso pode permitir o Chelsea investir ainda em grande quantidade. Embora só 3 posições devam ser reforçadas, uma com mais de um jogador, que é o caso de meio campo, mas centroavante e goleiro são prioridades. E goleiro, vale lembrar, pode ser feito até sem custo, dependendo do que o Chelsea vai fazer com o André Onana. Parece ser o foco para a posição e acho que seria a negociação mais inteligente. Mas o Chelsea também não descarta você fazer uma investida por um cara de baixo custo a curto prazo, como é o caso do Keylor Navas. Jan Sommer pode não ser descartado porque o Bayern de Munique não sei se está tão convicto em mantê-lo a mesma temporada. Eu pessoalmente acho o Sommer um goleiraço. Então assim, vamos ver o que vai acontecer, mas o foco, pelo jeito, parece André Onana, e se conseguir uma troca pelo Lukaku, pode ser a custo muito baixo ou a custo zero, dependendo das negociações, né? O Lukaku não quer voltar, então eu acho que o Onana seria uma boa troca, já que a Inter de Milão pretende vendê-lo, assim, até porque é difícil mantê-lo se houver uma oportunidade de crescer em termos salariais, de projeto, né? Vamos ver. A questão também é que o Chelsea deve investir pesado no 9. O Ugarte é uma opção até de um custo mais baixo para meio campo. Tudo indica que o Chelsea deve investir pesado por um 9. E aí é a peça que falta nesse quebra-cabeça, vamos ver, de maneira principal. Porque o Chelsea não foi um time que se defendeu tão mal nessa Premier League, mas foi um time que atacou muito mal. Menos de 40 gols marcados é ruim para um time que assim, está acostumado a ter um dos melhores ataques da Premier League, né? Quase sempre marcando 70, 80 gols para cima. E nessa temporada na Premier League, menos de 40, um gol por jogo. Isso não é cara de time grande. Então, eles precisam de um grande centroavante referência. Aí há muitos rumores, Christian Folk fala de Randal Kolo Muani, a gente tem Rudi Gallet, que é um jornalista menos conceituado, fala de Dusan Vlahovic, e a gente tem Florian Plettenberg falando de Victor Osimhen. Então, assim, vai depender de quem o Chelsea achar a alternativa mais viável. Menos concorrência no momento, por incrível que pareça, é a melhor opção do mercado, o Victor Osimhen, mas tem motivo, que é o preço que a Napoli está pedindo, né? 150 milhões. Aí o Chelsea pode fazer o quê? Tentar oferecer jogadores em troca. Min Jae-Kim, que é o zagueiro deles, vai sair para o Manchester United, é o que tudo indica, e com isso o Chelsea pode tentar oferecer, por exemplo, Kalidou Koulibaly de volta, ou Trevoh Chalobah, zagueiro jovem e promissor, que pode ser bem utilizado e que vai perder espaço com o retorno de Levi Colwill para o Chelsea. Então, o Chelsea pode tentar enviar jogadores para a Napoli, mas aí cabe ao De Laurentiis aceitar. De qualquer maneira, mesmo se enviar jogadores,
o Chelsea deve gastar próximo de 100 milhões de euros para trazer o Osimhen. Mas o Osimhen já está até mostrando pelo futebol que tem jogado, talvez seja o encaixe mais perfeito para centroavante do Chelsea. É rápido, se movimenta bem, extremamente inteligente e principalmente a mentalidade do cara é de um cara combativo e que vai lutar para se adaptar e já esteve em vários esquemas diferentes produzindo bem e vive o auge da carreira com potencial para crescer ainda mais. É assessorado aí no sentido por pontas de qualidade, né, como é o caso do Madueke jogando bem, tem também o Mudryk com seu potencial, mas até agora é só potencial, vamos ver o que o Pochettino arruma com ele, mas tendo um meio campista como Christopher Nkunku, um jogador com bolas enfiadas tão boas como Enzo Fernandes, dependendo aí de quem chega entre o Gart e Caicedo, né, no meio campo, a tendência é que o Chelsea tenha muito apoio para que Victor Osimhen marque muitos gols, caso ele seja o centroavante, mas eu acho que é o melhor encaixe. O Colomani é muito bom, é um cara que faz muitas assistências também, mas eu pessoalmente acho o Osimhen um goleador melhor. O Chelsea precisa de mais goleadores, né? E há opções de baixo custo também, como Alexander Mitrovic, né? Isso também pode ser uma opção caso o Chelsea decida gastar menos e não consiga os alvos prioritários. Mas o Fabrício Romano falou, um 9 certamente chegará. Então, isso deve definir um pouco a questão de elenco, porque a gente não vai encarar um elenco tão inchado como o Potter e o Lampard encararam, né? Então, acredito que vai ser um trabalho mais tranquilo para ele digerir. A questão é, com o calendário mais vazio, haverá um foco maior tanto para a Copa da Inglaterra, como para a Copa da Liga Inglesa e, obviamente, a Premier League, que é a competição principal. A tendência é que o Chelsea se classifique para competições europeias, mas qual será? Será a Europa League ou será a Champions, né? Vamos lembrar que o Chelsea já esteve nessa condição anteriormente com o Antônio Conte, né? Eles tiveram aquela temporada que o Mourinho é demitido, né? Na última passagem dele pelo clube, aí entra o Gus Hiddink substituindo no ano do título do Leicester, que este ano foi rebaixado, o Chelsea acabou ficando ali na 9ª posição, né? Foi ainda até um pouco melhor do que a campanha desse ano, mas no ano seguinte foram campeões com mais de 90 pontos, uma das melhores campanhas da história da Premier League, 30 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, uma baita campanha para o time que tinha, mas ali tinha Antônio Conte, né? O Pochettino é capaz de fazer algo dessa maneira? Não sei, mas assim, o que esperar do estilo de jogo do Chelsea? Um time agressivo, um time que vai tentar marcar impressão alta, vai ter muita intensidade e que vai atacar visando um pouquinho mais de trabalho na posse, mas às vezes um pouco mais direto. Então vamos ver o que vai acontecer. Ele teve dificuldades de lidar com o Paris Saint-Germain, que era uma bagunça interna muito grande, mas ainda assim acho que ele poderia ter feito melhor, até porque outros técnicos, ao meu ver, fizeram melhor do que ele. Mas o Chelsea deve aí confiar bastante nele, ele vai ter seu tempo para se provar, são 2 anos de contrato, com opção de mais um, se ele for bem, o contrato é estendido. Acho que essa diretoria está mais aberta a permanências longas de seus técnicos do que a da Abramovich. O Potter saiu, mas ele ficou muito tempo pelos resultados dele, se tratando de um time como o Chelsea, né? Acredito que vão ter paciência e acredito que vão confiar nele por um tempo, mas vamos ver se ele vai estar à altura de um desafio desse. Para mim, talento não vai faltar. Tem muito jogador bom, tem o Reece James, tem Ben Chilwell, tem zagueiros jovens muito talentosos, como é o caso do Levi Colwill que volta, Benoit Badiashile, vai ter veteranos de qualidade como o Thiago Silva ainda, Kalidou Koulibaly pode até recuperar-se, mas eu não sei se ele vai ficar, né? Pode entrar na lista de negociáveis. A gente vai ter o Malo Gusto chegando, o Christopher, como eu disse, a grande contratação, tem o Enzo Fernandes, tem o Lewis Hall mostrando um jogador importantíssimo, o Karen Chukwuemeka pode ganhar mais espaço, tem pontas com promissores como é o Madueke e como o Mudryk. O Madueke até agora para mim tem desempenhado muito bem e a questão é quem vai chegar como 9, né? Quem vai chegar também para ser o goleiro titular, quem vai ser o parceiro do Enzo no meio campo, mas se chegar essas 3 posições, supondo o cenário dos sonhos, o Naná, um Caicedo ou o Gart e um Osimhen, o Chelsea pode brigar lá em cima sim se o trabalho for bem executado, porque talento não vai faltar em nenhuma região do campo. Vamos ver o que vai acontecer. Minhas expectativas não são as maiores. Eu falei aqui que minha opção favorita era o Luiz Henrique. Eu acho que ele que mais garantia resultados para o Chelsea, mas fato é que o Pochettino já fez um trabalho no Tottenham que surpreendeu. Ele, no ano inclusive que o Conte foi campeão, ele foi o vice-campeão com 86 pontos, na verdade, né? É uma campanha, por exemplo, melhor que a do Arsenal do Arteta esse ano. E todos concordam que o Arsenal do Arteta, num contexto geral, foi muito bem. Então, curioso, vamos ver o que vai acontecer. Eu sempre vou torcer para dar certo, meu time na Europa, nunca vou torcer para dar errado só porque eu não sou um maior fã do técnico, até porque ele é a esperança para o Chelsea recuperar de qualquer maneira. Então, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.